Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana. Esse é o nosso primeiro vídeo da disciplina de Lógica de Programação. A ideia é retomar um pouquinho do que a gente estava vendo antes de entrar nesse período de quarentena. E aí conseguir lembrar vocês, eu tenho certeza que vocês estudaram bastante nesse período, finalizaram todos aqueles exercícios que eu tinha passado, e justamente por isso eu vou começar com a correção de alguns deles, na verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que não ficou claro, aí mandem mensagem que eu tento fazer algum vídeo para explicar isso, ou ainda a gente pode combinar um daqueles encontros ao vivo, né? Que aí eu tento esclarecer essas dúvidas. Mas acho que eu tentei selecionar aí os exercícios que eu acreditei ser os mais difíceis para vocês, e espero que ajude, espero que facilite o que vocês vêm desenvolvendo. Eu vou compartilhar aqui. Vocês nunca viram um fluxograma meu tão retinho como esse. Fiz ele aqui no PowerPoint, então ficou bem bonitinho, tá? Então, aqui, disciplina de lógica de programação, aí para o técnico informática para internet, e a nossa aula 1 ainda vai trabalhar com estrutura de decisão, que é o que a gente estava vendo, né? Estrutura C, ou IF, e eu vou fazer aqui a correção do nosso exercício 23. Para quem não lembra qual era o 23, aqui está o enunciado dele. Se tiver alguma coisinha diferente, acho que a essência é a mesma, tá? Talvez eu tenha escrito diferente um pouquinho para uma turma ou outra. Mas eu desenvolvo um fluxograma que receba o peso, a altura e a sigla do sexo da pessoa. Um parênteses aqui que o 22 era para fazer o IMC considerando somente a tabelinha do lado feminino, e esse daqui tinha essa diferença considerando o sexo da pessoa, ok? Então, recebeu o peso, a altura e o sexo, vai calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea, e apresentar a situação de acordo com o quadro abaixo. Então, se for masculino e estiver abaixo de 25, vai estar abaixo do peso. Se for feminino, abaixo de 19, vai estar abaixo do peso. Se tiver entre 20 e 25, né, menor que 25, peso ideal. Se for igual a 19 até o 24, menor que o 24, peso ideal para o feminino. Maior ou igual a 25 para o masculino é acima do peso, maior ou igual a 24 para o feminino vai ser acima do peso. Ok? Então, essa é um enunciado aí do nosso exercício, vamos desenvolver aí ele através do fluxograma. Então, aqui, eu sei que vocês lembram do símbolo de início, certo? Então, todo fluxograma tem que ter o símbolo de início e de fim. Declaração das nossas variáveis, vou ter a variável peso, altura e IMC como decimal, e a variável sexo como caractere aí, coloquei para receber apenas um caractere. Símbolo de saída de dados, né, supondo aí como saída padrão a tela, que vai solicitar ao usuário para digitar o peso. Vai receber o peso, entrada de dados, símbolo de saída de dados para receber a altura, símbolo de entrada de dados para receber aí na variável altura esse valor. Vamos solicitar a digitação da sigla do sexo, masculino ou feminino, e receber o sexo. Considerem aí que a gente está garantindo, está tendo certeza que o usuário está digitando o M ou F, tá? Não vamos considerar que o usuário vai digitar alguma coisa diferente disso. E, como não coube na tela, vamos aí para a segunda parte do nosso fluxograma. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o nosso IMC. E aí é peso dividido pela altura ao quadrado. Supondo que você não saiba qual é a fórmula, qual é a linguagem que vai usar, como é que faz essa altura ao quadrado, é altura vezes altura, só que não pode esquecer de colocar entre parênteses, porque senão ele vai dar o resultado errado. Depois disso, a primeira verificação que a gente vai fazer aí é qual é o sexo da pessoa. Então, eu estou perguntando se o sexo é igual a M. Ou seja, vou para a tabela do masculino do lado verdadeiro, que aí fica com esses valores aqui. Se ele for, pergunto no primeiro if, IMC, você é maior ou igual a 20?
Se for verdade, eu não tenho certeza ainda de qual é a minha situação. Deixa eu usar aqui minha canetinha. Ó, se for verdade, aqui, esse lado, eu não tenho certeza, que eu ainda tenho que fazer outra pergunta. Agora, se for falso, ou seja, portanto, ele é menor do que 20, eu tenho certeza que a pessoa está abaixo do peso. Ah, mas ele foi maior que 20. Então, agora, eu vou perguntar, você é maior ou igual a 25? Se for maior ou igual a 25, eu tenho uma certeza também que a pessoa está acima do peso, a pessoa do sexo masculino nesse caso. Se não, está em peso ideal. Agora vamos para o outro lado aqui, o lado falso. Se foi, primeira perguntinha aqui, maior ou igual a 19, se for verdade, eu tenho que fazer outra pergunta, não tenho certeza da situação ainda. Agora, se for falso, eu já tenho certeza que é abaixo de 19 e, portanto, ele é abaixo do peso. Ela, né, no caso, porque é do sexo feminino aqui. Fiz a segunda pergunta. Venho aqui e pergunto se o IMC é maior ou igual a 24 agora. Se for maior que 24, está acima do peso. Se não, está no peso ideal, porque está entre o 19, é maior ou igual ao 19, e é menor, porque veio aqui para o lado falso, que o 24. Não posso esquecer de fechar meu if lá no final e colocar o símbolo de fim. Então, esse exercício aí, eu tinha necessidade de fazer essas duas perguntas, tá? Separadas, porque uma já me dá uma resposta e outra me dá outra. Ó, pensando aqui isoladamente, em cada um dos lados, eu tenho 3 possibilidades de resposta. Aqui a primeira, isso é um 1, tá? Segunda e a terceira. Portanto, eu faço 2 perguntas, lembrando que uma delas vai ser sempre o lado falso das outras, tá? Aqui a mesma coisa, eu tenho 3 possibilidades, 2 perguntas. E a pergunta para definir se eu vou para um lado ou para o outro. Porém, eu tenho uma segunda solução para esse exercício para tentar facilitar um pouco aqui a quantidade de estruturas de decisão que a gente tem que fazer. O início ficou igual, né? Só que agora eu tenho 2 variáveis a mais, que é o meu limite 1 e limite 2. Presta atenção aqui, ó, que aqui eu tenho um limite 1 e aqui eu tenho um limite 2, mas as perguntas são exatamente as mesmas, não tem diferença quanto a isso. Então, por isso que eu defini aquelas variáveis. Essa estrutura não modifica muito de uma para outra. Nesse momento, vocês devem estar ouvindo a reforma do meu vizinho, espero que não atrapalhe muito o vídeo, gente. E aí eu continuo pedindo para digitar o peso, digite a altura, recebo a altura, sigla do sexo, recebo aqui o sexo. E aqui vou para uma outra estrutura, uma outra forma de pensar nesse exercício. Calculei o IMC, isso é inevitável aqui para mim, e pergunto o sexo. Quando for masculino, ou seja, veio aqui para o lado verdadeiro, eu defino esse limite. O meu limite 1 é o 20, meu limite 2 é o 25. Se for falso, aqui significa que é do sexo feminino. Eu defino meu limite 1, 19, meu limite 2, 24. Então, eu defini aqui quais são os limites e agora eu vou criar aquela minha estrutura uma única vez. Então, eu pergunto para saber se está abaixo do peso, se está maior que meu limite 2. Eu pergunto para saber se está no peso ideal ou acima do peso, baseado aqui no meu limite 2. E finalizo o meu fluxograma. É uma outra forma de pensar aqui esse nosso exercício, que pode facilitar um pouco, e isso pode ajudar vocês em exercícios futuros nesse modo de pensar, ok? Então, esse primeiro exercício é isso, a correção. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender. Se tiverem alguma dúvida adicional, envia aí que eu vou tentar responder nos próximos vídeos ou quando a gente se encontrar aí virtualmente. Ok? Muito obrigada, pessoal, e até mais.